Estamos aqui na Associação Médica Cearense, entrevistando os candidatos a prefeito de Fortaleza. Hoje, com o Luiz Eduardo Girão. A gente agradece aqui a sua presença. Obrigado, doutor Ricardo. Tirar um pouco do seu tempo aqui, muito corrido, para que possa dividir conosco sobre as propostas da saúde para a Prefeitura de Fortaleza, né, caso o senhor seja eleito. Inicialmente eu vou lhe presentear com um livro sobre os 100 anos da Associação Médica Cearense. Olha, que espetáculo. Que é a associação, a entidade médica mais antiga do estado, né? Aqui conta um pouco da história da medicina do Ceará. Você me mostrou ali o auditório com a galeria dos ex-presidentes. Parabéns, história bonita. Isso. 111 anos. 1903. Poxa, parabéns mesmo. Faz parte da história da Terra da Luz, como está no livro, né? Exatamente. Tudo bem. Obrigado. Nada. Quando o senhor tiver um tempinho aí, o senhor dá uma lida aí para conhecer um pouco da nossa história, né? Então, nós vamos iniciar aqui essa entrevista, né? Na realidade, uma conversa, abordando alguns temas relacionados à saúde. Então, o primeiro ponto é saúde primária. Certo? Segundo o Ministério da Saúde, cada equipe de saúde da família deve atender entre 3 e 4 mil pessoas. E Fortaleza tem em média 2,5 milhões de habitantes. As equipes de saúde da família são suficientes em número e componentes na avaliação do senhor? Acredito que nós temos muito que avançar, né? A gente percebe, inclusive, nesses debates lá em Brasília, participamos de várias situações aí com relação à saúde do Brasil, muita mudança que teve de um governo para o outro, coisas positivas de um, coisas positivas de outro, a gente tem que entender, mas eu quero dizer que nós precisamos avançar bastante, precisamos primeiro entender como funciona Fortaleza, a questão da saúde, como está funcionando. Onde eu ando nos bairros, eu percebo a população sedenta por um serviço de qualidade, os hospitais, e são meses, anos aguardando uma consulta, aguardando uma cirurgia. Eu acho isso um profundo desrespeito com o ser humano, porque a gente entende e sabe, com um orçamento de 13 bilhões de reais, B de bola aí de índio, mesmo você tendo aí um endividamento que houve nessa última gestão, né, pedido de empréstimo, que os nossos tataranetos é que vão pagar, mas mesmo assim dá para fazer uma gestão eficiente quando se tem prioridade com o ser humano. O grande problema, por isso que eu fico feliz em estar aqui na AMC, nessa entidade que é parceira nossa, né, a AMB, lá no Senado, a questão do cigarro eletrônico, que é uma ameaça. Terminou as eleições, eles querem botar em votação e o lobby é pesado. Então, junto com vocês, para a gente procurar uma parceria, enfrentar como principal, eu tenho dito isso, o principal desafio do prefeito de Fortaleza, e eu estou me colocando à disposição, porque a minha vida toda foi na área da gestão, né, e me criei aqui, nasci em Fortaleza, e eu estou assim muito impactado com o que eu estou vendo, porque enviei recursos praticamente aí foram mais de 45 milhões só do nosso gabinete para Fortaleza, e a maior parte para a saúde. E eu tenho ido visitar os bairros e tenho visto cada centavo aplicado, e vendo que mesmo assim nós temos prédios bonitos, estruturas muito bem feitas do ponto de vista material, mas sem médico, sem medicamentos, sem estrutura de gestão no atendimento. Então a coisa é só um elefante branco que está lá, e nós não podemos aceitar isso. Certo. Sabemos que as maiores causas de morte por doença são acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. E obesidade, diabetes, hipertensão, tabagismo, que você já falou aí, são fatores de risco importantíssimos para essas doenças. Qual a sua proposta para melhoria no tratamento dessas condições, né, de risco, para no tratamento dessas patologias, para que a gente possa diminuir essas causas de morte no futuro? Eu tenho conversado muito, tanto com a Silvana Bezerra, que é minha candidata a vice-prefeita, que é da área da saúde, né, dentista, também com o doutor Anastácio Queiroz, que tem nos ajudado nesse plano,
com o ex-presidente também daqui, da AMC, Dr. Florentino, né, que também tem conversado bastante conosco, com soluções para Fortaleza, e a gente vê uma situação muito grave com relação à questão, principalmente das pessoas com a idade, né? A gente vê aí o pessoal da melhor idade, vamos dizer, não tem uma atenção específica. O que a gente vai buscar fazer, primeiro lugar que nós vamos buscar é uma parceria com clínicas e hospitais privados, nos moldes do que foi feito no Corujão, lá em São Paulo, onde a gente vai dar essa demanda reprimida por péssima gestão durante esses anos, a gente vai colocar em dia a partir dessa parceria. E obviamente que todos esses exames, porque aí uma das ideias do nosso projeto para prefeito é fazer exames, né, que a gente possa tipo fazer check-ups, né, assim, na população, porque quanto mais cedo você detecta, você começa a monitorar, começa a tratar, menos impacto pode ter na vida dessas pessoas. A saúde não pode esperar. Então a gente vai fazer esse trabalho voltado para que as pessoas tenham acesso aos exames como prioritários e pelo menos uma vez por ano determinado grupo, uma faixa etária, para que ela possa evitar esse tipo de problema que, quando é detectado muito na frente, fica muito difícil de resolver. Segundo dados da OMS, o Brasil integrava a lista dos 20 países com menor taxa de vacinação em 2021. Houve um aumento considerável da vacinação nos anos 2022 e 2023. Porém, nós ainda estamos com níveis aquém do que são sugeridos pela OMS, que é uma taxa de 95%. Qual a sua proposta para atingir a cobertura vacinal sugerida pela Organização Mundial de Saúde? Olha, vai ser total de disponibilização, né? A Prefeitura não vai deixar faltar vacina, principalmente para aquelas vacinas que a gente tomou. Você tem praticamente... Tem quantos anos, cara? Desculpa. 52. 52, olha só, não aparenta não, mas ele é mais velho do que eu. Eu sei que ele está se cuidando bem, mas eu tenho 51, sou de 72, e eu digo para você que nós temos vacinas que a gente tomava desde a infância, que foram evoluindo e que não pode faltar de maneira nenhuma. Tem que fazer campanha, aí sim, não é gastar 2 B de bola e de índio, com dinheiro seu que está nos assistindo, né, de quem paga imposto nesse país, para propaganda e publicidade, para dizer que está tudo ok, que a saúde está funcionando bem, que a segurança está às mil maravilhas, que é isso que infelizmente a gente vê nessa oligarquia PT e PDT. Agora, eu vou fazer campanha educativa, de forma racional, de forma sem inverter a prioridade. Isso é prioridade, né? Obviamente gastando muito menos, no mínimo aí a gente vai reduzir mais da metade desse investimento para sobrar para onde precisa, onde as pessoas precisam ter acesso. Então eu só discordo da obrigatoriedade da vacina de Covid para criança, porque eu fiz um debate no Senado Federal, eu mesmo testemunhei isso, chamando médicos do Brasil, a MB inclusive nos ajudou com indicações, o Conselho Federal de Medicina. Nós ouvimos médicos de fora que vieram para a sessão do Senado, outros participaram remotamente, e ficou muito claro que a própria OMS não recomenda a vacinação obrigatória para crianças de Covid. Só o Brasil está fazendo isso. Aí fica aquela pergunta, que interesse tem por trás disso? E aí a gente, durante a sessão, viu, por exemplo, que o Brasil está recebendo refúgio de vacina dos Estados Unidos, que já não é mais aceitada lá. Então querem colocar aqui. Então essa questão de lobby, eu sempre enfrentei lobby na minha vida, e não vai ser agora que eu vou voltar atrás. Então tem o lobby da indústria farmacêutica, a gente vai disponibilizar as vacinas, mas nesse caso da vacina da Covid para a criança, nós vamos deixar a liberdade dos pais, né, a liberdade das famílias e a liberdade dos médicos. Eu sempre respeitei, desde a época da pandemia, que os médicos estudaram para isso. Não fui eu, um político, ou uma pessoa de administração, né, nem um jornalista, nem qualquer outro. É médico. Então eu confio muito nos médicos, e nós vamos valorizar demais a opinião deles e o estudo deles. Você falou um pouco aí da pandemia.
esse próximo tema aqui é uma repercussão da pandemia, né? O número de adolescentes e adultos com transtorno psiquiátrico aumentou consideravelmente nos últimos anos, principalmente após a pandemia do Covid-19, né? Inclusive com o aumento do número de suicídios e lesões autoprovocadas não letais, que os psiquiatras também consideram muito grave esse tipo de lesão. Qual a sua proposta para mitigar esse problema? Olha, a questão da pandemia que a gente vive no momento é suicídio, né? Isso é agravada com outra causa que me preocupa muito, que é o vício em jogo. Joguinho. É uma coisa, é a ponta do iceberg que a gente está vendo do endividamento das pessoas. Mas tem muito mais aí que é algo que abala as estruturas, que a família é destruída. Você vê muitas vezes quem não chegou no restaurante e viu uma família aqui reunida, cada um no seu aparelho celular, como se não tivessem ali. Então a sociedade nossa está doente. E a pandemia agravou tudo isso. E é um chamamento para que a gente possa ampliar esse atendimento, né? Desde os CAPs, a gente possa fazer com que as pessoas sejam atendidas. Eu quero colocar nos grandes hospitais de Fortaleza estruturas para psiquiatras, né? Isso aí é uma coisa que eu acho necessário. Converso muito com o Dr. Fábio Gomes de Matos, que eu já levei no Senado algumas vezes, ele que é um dos estudiosos dessa questão tanto do suicídio, né, que ele fundou Pra Vida, e eu fui o autor, inclusive, o relator do Plano Nacional contra a Automutilação e o Suicídio, né? Eu tive essa bênção de ser relator, aprovamos esse projeto, que é o do deputado Osmar Terra, e você pode ter certeza que isso é uma prioridade para mim. Outra coisa também que eu fui beneficiado na minha vida, e acredito muito nisso, que a gente não é só corpo, né? Que a gente tem a mente, tem o psicológico, tem as emoções, e no próprio SUS tem as práticas integrativas, que são pouco divulgadas, né? A gente tem no Bom Jardim um projeto que a gente até enviou emendas, que é um projeto que tem dado um resultado excelente para a comunidade. O que é isso? É reiki, é acupuntura, né? Constelação familiar, todo esse trabalho que é feito muitas vezes com culturas milenares, isso pode de uma certa forma ajudar no equilíbrio do ser humano integral, a saúde integral do ser humano. Então nós vamos abrir oportunidades também, porque muitas pessoas se identificam e têm bons resultados, e eu sou testemunha disso na minha vida. Sabemos que já houve uma redução na mortalidade por acidentes automobilísticos, né? Porém, as emergências ainda continuam cheias de vítimas de acidentes de trânsito. E uma das instâncias responsáveis para cuidar desta pauta é de responsabilidade da Prefeitura. Então, qual a sua proposta para tornar o trânsito mais seguro para todos? Vamos lá. Eu acredito que é importante, estava até conversando com a minha esposa hoje de manhã sobre esse assunto, porque a gente percebe que eu tive a oportunidade de viver um curto período da minha vida nos Estados Unidos, né? E você vê multa lá, e é importante que isso ocorra, né? Porque muitas vezes você, a partir você sente no bolso, e a educação vem, como a minha avó dizia, hoje a gente aprende pelo amor ou pela dor, e às vezes a dor sempre pro bolso, né? Só que lá você vê esse dinheiro da multa voltando, né? Aqui você não vê isso, absolutamente. Pelo contrário, ninguém sabe o que é que se faz dessa indústria de multas que tem aqui em Fortaleza. Não vou nem falar da taxa do lixo, que é um absurdo, que é a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar na prefeitura é eu enviar a mensagem para a Câmara de Vereadores, e eu quero ver dessa vez qual é o vereador que vai votar contra o povo. Acho que não vai ter. O fato é que a gente vai continuar com multas de trânsito, mas dando transparência às pessoas que porventura se sentiram que houve algum equívoco, com fotos. Tem foto em todo lugar, por que a pessoa não recebe para fazer a sua defesa? Agora, campanhas educativas eu quero investir na prefeitura nesse aspecto também, né? Porque a gente precisa sempre levar para as pessoas que a vida em primeiro lugar, né? E eu acredito que essas campanhas elas têm um efeito desde as escolas, né? Até campanhas publicitárias, para que a gente possa evitar. O Dr. José Frota,
É impressionante lá no IJF o que acontece de gente vindo do interior, né? E fica tudo sobrecarregado, acidentes de trânsito. E agora eu fico mais preocupado ainda com essa história do DPVAT, que eu votei contra. Eu votei contra a volta desse imposto, porque acho que tem ali muito esquema de corrupção na época que ele existia, e não, é um imposto que as pessoas não conseguem ter a utilização do seu serviço. Tendo em vista o aumento da cobertura dos programas básicos nos últimos anos, houve, consequentemente, um aumento na solicitação de exames, de procedimentos diagnósticos, tomografia, endoscopia, ecocardiograma, no número de encaminhamentos para consultas especializadas e também para cirurgias, como cirurgia de vesícula, esterectomias. Qual a sua proposta para que os equipamentos de saúde da Prefeitura consigam melhorar o atendimento em número e qualidade? Olha, eu inclusive tenho feito esse suporte, né, desses serviços, no caso, a prefeituras do estado do Ceará inteiro, os multirões que a gente faz desse tipo de cirurgia, e é impressionante o resultado, né? As pessoas, eu repito, as pessoas precisam do básico, as pessoas precisam do respeito do gestor. Quando eu tive a oportunidade de assumir, na minha vida eu tive muitas oportunidades de gerir, de gestão. Acho que a vida foi me talhando para isso. Desde a infância, adolescência, com as empresas do meu pai, eu tive a oportunidade de gerar milhares de empregos, né, na área da segurança. Depois fundei ONGs, que aí perpassam pela área da saúde também. Fundei ONGs que ajudam desde crianças até idosos, passando ali pelo apoio à maternidade ameaçada, né? Também tive a oportunidade de ser presidente do Fortaleza Esporte Clube, que coincidentemente é no dia do médico, né? Dia 18 de outubro, e lá inclusive eu fundei foi na minha gestão a sala Lucas Evangelista, né? Que é uma sala ecumênica que a gente conseguiu fazer no PC. Então, só para dizer que tudo isso é gestão. Quando você começa a fazer um trabalho voltado para atender as pessoas, para que elas tenham dignidade, o direito. Não pode ter vereador, que é o que acontece hoje, não vamos dourar a pílula, vereador sendo intermediário das pessoas para um direito que elas têm, que é o direito à saúde. É o que a gente vê, né? Então, esse círculo vicioso que faz com que o vereador ganhe esse poder e ele fica se perpetuando na política porque as pessoas devem favor a ele, nós temos que acabar com isso. Então nós vamos investir, né, não em estruturas físicas, que eu acho que já tem demais, isso não é prioridade no momento, né? Eu acredito que a gente precisa investir em mão de obra, né, inclusive de profissionais da área da saúde, para que as pessoas sejam bem atendidas, com treinamentos também nessa gestão. Eu vejo que saúde precisa também parte do lazer, né? Então uma coisa boa das administrações anteriores, a gente tem que reconhecer, é a areninha, né? Só que muitas dessas areninhas foram tomadas pelo crime organizado. A gente tem que retomar. O Guarda Municipal vai ter esse papel na minha gestão. E também vou fazer locais, nas grandes áreas que ainda tem disponível, junto com grandes areninhas, colocar tatame, colocar outros tipos de quadras de esporte, colocar para fazer piscina para natação. O ser humano é integral, então por que as crianças aqui dessa ilha que a gente vive em Fortaleza, né, que tem poder aquisitivo, podem ir para o Beach Park e as crianças da periferia não têm uma oportunidade de ter um mini parque aquático, um mini, como você já vê em outras cidades, mas não vamos colocar em 6 macro-regiões. Autistas, nós vamos fazer centros nas 6 macro-regiões para atender, você sabe, mais do que eu, que até 2030 nós teremos em cada núcleo familiar um autista, né? Então isso, segundo os especialistas, é uma coisa e só quem tem alguém que é autista na família, um primo, alguém, sabe que são puro amor ali, são aquelas pessoas extremamente que vieram para nos ensinar. Então nós vamos ter esse cuidado porque nós estamos muito atrasados, mas muito atrasados com relação ao atendimento dessas pessoas com necessidades especiais também. O senhor falou em gestão, né?
Então, aproveitando esse tema aí da gestão, qual é a melhor forma de gestão que o senhor entende para esses equipamentos de saúde? É com administração direta? É com organização social? A escolha dos gestores, ela deve ser feita por concurso público? Como é que o senhor entende que seja a melhor forma? Olha, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai abrir aí essa caixa preta dessas organizações sociais. A gente precisa entender o que é sobre a transparência delas, a funcionalidade. Isso aí é algo que eu já discuti com o Geraldo Luciano, que é o nosso coordenador da campanha, que é um dos maiores executivos do Brasil, também tem essa preocupação, para ver a melhor forma de gestão dos equipamentos de saúde. Uma das coisas que a gente vai fazer na nossa gestão é que tanto a Secretaria de Saúde como as outras secretarias, elas vão todas para o centro da cidade. Vou levar para ficar perto de mim, ficar perto, se Deus quiser, de mim, mas ficar perto do prefeito da cidade, para que ele possa ali ter as pessoas, ainda mais no momento de crise que a gente está vivendo, né, que vai precisar de um choque de gestão. Obviamente que muitas secretarias não têm necessidade, dá para acoplar em outras, né? A saúde jamais, mas muitas outras ali a gente vai precisar juntar para dar um dinamismo maior e acabar com a politicagem dentro dela. As regionais são 12, a gente vai trazer para 6 regionais, como era antigamente e funcionava bem. Então, você pode ter convicção de que, assim como em tudo que eu passei na minha vida, inclusive gestão de produção de filmes, produção cultural também, que gera emprego, que de Fortaleza foi para o mundo todo, como, repito, no Fortaleza Esporte Clube, muita coisa eu não sabia. Mas eu chamei diretores, montei uma diretoria super competente, todos ali construíram o resultado que o Fortaleza consegue colher até hoje. O Marcelo Paes, por exemplo, fiz questão de ser o meu primeiro vice, escolhi o meu primeiro vice, porque eu sabia que, concluindo a minha missão, ele iria continuar regando aquela semente, como tem feito com toda a sua diretoria. Então eu acho que gestão é isso, é você ter sequência, é você deixar legado, né? É isso que a gente vai fazer. Sou contra a reeleição, isso é princípio meu. Então, assim, pode ter certeza que, se Deus abençoar, através da boa vontade do fortalezense, eu vou trabalhar no limite das minhas forças com a minha vice, Silvana Bezerra, uma mulher de valor, uma mulher de princípios, e a gente vai fazer um trabalho por 4 anos. Né? E isso aí, isso nos deixa livres para tomar decisões importantes para as pessoas, colocando técnicos, colocando pessoas competentes e não apadrinhados de políticos. Eu estou nesse partido aqui, o Partido Novo, exatamente, eu e a Silvana, nós escolhemos o partido, porque é um partido que não tem amarra, né? Que não tem, que respeita o dinheiro de quem paga imposto, né? Inclusive, nós damos o exemplo, eu no próprio mandato do Senado, recusei apartamento funcional, recusei plano de saúde vitalício nos hospitais do mundo, o senador tem, recusei isso. Continuo com o meu plano que eu sempre tive na minha vida. Recusei auxílio moradia, recusei carro com motorista. Como é que eu iria olhar nos olhos da população tendo essas mordomias e vendo a situação que elas estão? E já devolvi, pouca gente sabe disso, quase 11 milhões de reais de economias do mandato, né, verba de gabinete, um monte de coisa. Devolvemos e tem um projeto para levar para a saúde e para a educação esse dinheiro. Só que muitos senadores que não fazem essas economias não querem que ninguém que demonstre que é possível economizar. Então nós vamos fazer uma gestão com muita eficiência e respeito ao dinheiro do contribuinte, para que possa sobrar dinheiro para investir onde tem que investir. E repito, saúde é prioridade total em nosso mandato nessa Prefeitura de Fortaleza. Todos sabemos que, para que exista um compromisso com as instituições, permitindo a formação de equipes, protocolos de tratamento, estudos de resultados, e estudos epidemiológicos, análise de resultados, todos os profissionais de saúde devem se sentir reconhecidos pela gestão, né? Reconhecidos e prestigiados pela gestão. Atualmente existem inúmeras formas de contratação na Prefeitura. Tem os estatutários, tem os seletistas,
tem cooperativas, seleção, pessoas jurídicas. Qual é a melhor forma de contratação que o senhor entende que o profissional se sinta mais prestigiado para que ele possa prestar um serviço de melhor qualidade? Olha, excelente pergunta. A gente já iniciou o diálogo, né, com os profissionais de saúde, que eu posso dizer para você que precisam ser muito valorizados, né? A gente percebe que existe aí aquela velha história. O respeito é a regra da boa convivência. E quando não se tem o exemplo vindo de cima, muitas vezes você acaba se desmotivando, né? Eu fui procurado por enfermeiros aqui em Fortaleza, que aliás eu votei a favor do piso, né? E mesmo manifestando a minha preocupação com a perda de empregos que a gente está vendo, né? Principalmente no interior, mas eu votei, eu valorizo, e eu fui procurado por uma enfermeira que não estava com problemas psicológicos, assim, dizendo, olha, eu estou com depressão, porque as pessoas, entra traficante dentro das unidades e diz, ó, você tem que atender essa pessoa aqui agora, da família, os amigos, namoradas, sei lá. E aí a pessoa se sente ameaçada. Nós vamos, inclusive, colocar reconhecimento facial nas unidades de saúde, nos hospitais, em outros espaços aqui da Prefeitura de Fortaleza, para dar essa tranquilidade. Então, essa questão da contratação, eu valorizo o servidor, acho importante, mas a gente tem que dialogar, ver o que é melhor para a categoria, o que é melhor para a população, ver uma forma mais ágil de ser atendido, para que haja uma qualidade melhor de serviço, uma excelência. Então eu acredito que dá para fazer um trabalho com diálogo, que eu sempre fiz na minha vida, tudo através de diálogo. Eu tenho uma posição muito firme, sou conservador, de direita, mas dialogo com todos os espectros. O nosso mandato, por exemplo, nós enviamos emendas parlamentares para todos os 184 municípios do estado do Ceará, independente se é de PT, independente se é do PDT, se é do PL, não importa. Mas eu vou lá fiscalizar. Isso aí, quem me acompanha nas redes sociais sabe que a gente está sempre visitando o interior, durante esses quase 6 anos de mandato, visitando os hospitais. Eu tenho mandado muito para hospitais. É impressionante o nível como estão assim sucateados, né, os hospitais, não apenas na capital, mas no interior sobretudo. E a gente precisa ter o que existe de melhor de tecnologia, o que existe de melhor de capacitação, e a gente vai estabelecer esse diálogo para fazer a melhor forma de contratação, para que tanto o profissional se sinta valorizado, quanto também a sociedade se sinta bem atendida. Concluindo esse tópico aqui de gestão e funcionamento dos equipamentos de saúde, a gente sabe que o abastecimento de insumos, com materiais, medicamentos, materiais cirúrgicos, é um ponto crucial em toda a gestão hospitalar, né? E que provoca um prejuízo imenso quando isso não é realizado de forma adequada. E nós sabemos também que o sistema de licitação do município é muito burocrático. Uhum. Quais ações para melhorar o processo licitatório do município e melhorar o abastecimento dos equipamentos de saúde? Muito bem, eu vivi licitação boa parte da minha vida, né, trabalhando em empresas que participavam de licitação também, e eu sei gargalos, sei de artimanhas que sempre se faz, né, no mercado, muitas vezes não beneficiando o consumidor final. Então, no caso a prefeitura, no caso a população. Então nós vamos fazer um modelo para dar agilidade, mas eu já adianto uma coisa. Nós não vamos tolerar a falta de medicamento, né? Então as pessoas podem esperar por muita coisa, mas na saúde não tem como esperar. Como é que você vai deixar de tomar um medicamento para hipertensão, para diabetes? E o que pode acontecer se você não tomar ali? Então eu fui muito procurado por pessoas nas ruas, que eu estou panfletando. A gente não tem tempo de televisão, a gente não tem tempo de rádio, porque nós escolhemos um partido que tem a coerência no pensar, no falar e no agir. Nós estamos sendo excluídos de debates, né? Porque a gente entrega a verdade, isso incomoda os poderosos que não querem largar o osso do poder. Mas eu vou dizer uma coisa para você, se algum fortalezense durante a nossa gestão precisar de um medicamento e não encontrar, nós vamos colocar em prática, porque existe até legislação nesse sentido, mas que não existe na prática. Vai receber o voucher na hora, para ir comprar na primeira farmácia,
né? E isso aí a prefeitura vai arcar, porque a saúde não pode absolutamente esperar. O que a rede de hospitais secundários, Frotinhas, Gonzaguinhas, Hospital Nossa Senhora da Conceição, que existem no município, podem fazer para diminuir o número de pacientes atendidos no JF? Olha, a gente pode justamente fazer um reforço, né? Reforço da capacidade da equipe, pode fazer também todo um trabalho, eu acredito que de interligação, porque não se comunicam muito. A gente percebe uma falha disso dos diretores, que possa haver uma estratégia pensada em conjunto para que cada um possa cumprir a sua tarefa. Uma coisa também que eu acho que funciona muito dentro dessa linha são os prontuários eletrônicos, né? Isso é uma ideia que não vem de hoje, que é implantado aqui e acolá, mas tem que ser uma política de Estado, né? Independente do prefeito tal sair, tem que ir. Você vê isso em outros lugares, né? Aqui mesmo no Brasil, não precisa nem sair fora. Você chega e vê um prontuário que você abre a ficha da pessoa e tem tudo, né? E isso aí facilita a questão, inclusive, da própria prevenção, porque quanto mais você investir na prevenção de doenças, aí entra desde a questão do marco do saneamento, que eu votei a favor. Isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer o trabalho do então senador Tasso Gereissati, né, que eu pude conviver ali 4 anos com ele. Nós aprovamos, né, o marco do saneamento. Você sabe que tem 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao esgoto ainda no Brasil. Então isso vai dar uma mobilidade maior para que se possa atender essas pessoas, e significa saúde também, né? Porque é surreal o que a gente vê em alguns bairros aqui de Fortaleza, onde as crianças brincando ali no esgoto, as casas não têm. Olha, eu te digo, é uma ilha que a gente vive aqui em Fortaleza, aqui nessa grande aldeota onde nós estamos batendo esse papo. A maioria das casas aqui não tem banheiro, né? Então, como é que pode? Como é que se pode fazer, pode ter uma saúde de qualidade nessa situação? Então a prefeitura vai atuar nessas frentes para que a gente possa colocar o cidadão fortalezense, a cidadã fortalezense em primeiro lugar. Por fim, a última pergunta: o número de faculdades privadas com cursos relacionados à saúde, medicina, odontologia, farmácia, fisioterapia é cada vez maior. E as respectivas faculdades necessitam de campos de estágio para os seus alunos, que é muito justo. E muitas delas o fazem nos equipamentos de saúde da prefeitura. Uhum. Como você entende essa relação e o que essas faculdades poderiam oferecer para melhorar o sistema de saúde de contrapartida, né? É importante essa contrapartida, é importante também essa troca, né? Até para os alunos vivenciarem a realidade. Na minha época e na sua, a gente tinha, eram 3 universidades, né? Você tinha a Universidade Federal do Ceará, a UES e a Unifor. Isso. Hoje em dia proliferou completamente, faz parte, importante, mas a gente não pode perder a questão também da formação, da qualidade, da excelência. E essa parceria com a prefeitura é fundamental, né? Porque nós precisamos ter essa troca, mas ao mesmo tempo as empresas privadas, essas universidades que cobram valores muito altos e não quero nem entrar nessa questão, poderiam de uma certa forma dar um retorno com parceria e equipamentos de geração que pudessem de alguma forma ajudar a prefeitura, quem sabe de outras formas que podemos pensar em conjunto, e nós vamos dialogar com todas elas. Então, nós encerramos aqui os nossos questionamentos da Associação Médica Cearense. A gente lhe deixa aqui alguns minutos para que o senhor possa falar mais alguma coisa que a gente não tenha abordado. O senhor acha interessante? Em primeiro lugar, doutor Ricardo, lhe agradecer pela oportunidade, parabenizar a Associação Médica Cearense pelo espírito democrático de ouvir todos os candidatos. É muito importante que você possa analisar, tirar suas conclusões nesse momento histórico, onde vamos estar elegendo aí um prefeito no próximo dia 6 de outubro. Está batendo a porta, né? Eu quero dizer que, se receber essa oportunidade, eu entendo política como missão de vida.
não como meio de vida. Eu não precisava da política, não preciso da política, né? Então estou colocando o meu tempo e toda o que eu aprendi na vida para servir ao próximo. Isso é uma forma que eu me sinto realizado, né, de tudo que eu tive de oportunidade. Estudar numa escola nas escolas que eu tive a oportunidade, ter uma família equilibrada, né, ter tido oportunidades de trabalhar. Então eu quero devolver, eu sei como fazer isso. Nós temos pessoas que precisam de uma oportunidade, né? O cearense é um povo criativo, é um povo trabalhador, é um povo dedicado e que precisa de uma oportunidade. Então eu sei como fazer, diminuir impostos, criar um ambiente de negócio, tornar a Fortaleza, que é para estar no topo do Brasil. Nós somos a terceira em tamanho, né? Tirando Brasília, a capital federal, nós somos a terceira capital do Brasil. Mas e aí, como é que está a nossa situação de segurança? É as mulheres em todo lugar de Fortaleza, todo, até na ilha, falando rapidinho no celular, colocando embaixo do sutiã. Você não vê isso em outra capital do Brasil. 320 pessoas assassinadas em um mês, cenário de guerra. Isso não é normal, isso não é correto. Uma pessoa passar 1 ano, 2 anos para conseguir fazer exame, para conseguir fazer uma cirurgia, né? Isso é um desrespeito. Então nós vamos fazer o trabalho, como o governador Zema fez em Minas Gerais, que é do nosso partido. Pegou terra arrasada pelo PT, já gerou 1 milhão de empregos, colocou a saúde em ordem, colocou o Estado, uma das referências. O prefeito Adriano Silva, lá de Joinville, a mesma coisa, entregando para a sociedade com gestão, né? Uma gestão eficiente, gestão eficaz, gestão responsável, e é isso que eu gostaria de servir ao povo fortalezense. E o meu número é 30. Eu peço a você que leve a nossa mensagem, porque se o cearense souber que eu sou candidato, eu acredito que nós temos chances de levar essa eleição, de ganhar e de fazer uma gestão jamais vista na história de Fortaleza. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos vocês.